Olá, servidores do Detran de Mato Grosso. Estamos mais uma vez aqui no escritório do Dr. Cláudio Aguirre, que é o advogado do Sinetran Mato Grosso, para dessa vez falarmos de algo específico, um tema específico, que é o abono de permanência. No final de abril, o Dr. Cláudio encaminhou um WhatsApp para vários servidores do Detran na ativa e também já aposentados, falando sobre esse assunto. E a gente veio então esclarecer, tirar as dúvidas sobre o que é o abono de permanência e sobre quem tem direito a essa questão. Bom, tudo bem, Dr. Cláudio? Mais uma vez aqui no seu escritório para falar de um tema de interesse dos servidores do Detran de Mato Grosso. Então, primeiramente, de forma clara e objetiva, o que é o abono de permanência? Matheus, como você bem colocou, hoje o nosso bate-papo ele vai versar sobre o abono de permanência. E aí a gente inicia esse nosso bate-papo esclarecendo aos servidores o que seria esse abono de permanência. Na verdade, o abono de permanência, Matheus, é a rúbrica pela qual o governo do estado, ou o município, ou o governo federal devolve aos servidores públicos que já implementaram todos os seus requisitos para aposentadoria voluntária e optam por permanecer na atividade, é a rúbrica por meio da qual o governo devolve a contribuição previdenciária que é descontada desses servidores, de modo que o mesmo valor que é debitado a título de contribuição previdenciária, ele é creditado sob as vestes de abono de permanência. Seria como se fosse uma isenção da contribuição previdenciária. Doutor, deixa eu ver se eu entendi muito bem. Vamos lá. Um servidor que já tem os requisitos para se aposentar voluntariamente, que decide permanecer na ativa, aí lá no contra-cheque dele todo mês tem um valor de contribuição previdenciária e junto tem uma rúbrica, como você falou, uma rubrica falando de abono de permanência. Então ele tem um débito e ele tem um crédito. E dentro disso tem um valor a mais que ele poderia receber, que ele tem o direito de receber. É mais ou menos por aí, e para isso ele teria que entrar com uma ação judicial? É mais ou menos isso? Perfeito, Matheus. É exatamente isso. Considerando que os tribunais eles têm reconhecido a natureza remuneratória do abono de permanência, há sim uma diferença salarial a ser perquirida pelos servidores que o recebem e, para tanto, a gente tem que entrar com ações judiciais justamente para que seja reconhecida essa natureza remuneratória do abono de permanência e que o governo do estado seja condenado a pagar essas diferenças aos servidores. Bom, então a gente, pelo visto, já tem até decisões favoráveis nesse sentido, né, doutor? Tanto aqui em Mato Grosso quanto em outros locais. E só para confirmar, porque teve algumas pessoas que nos procuraram a diretoria do sindicato, questionando da veracidade dessa mensagem no WhatsApp. Então, o seu escritório mandou mesmo uma mensagem para os servidores que foi feito um levantamento, que esses servidores teriam esse direito, né? Então você os procurou, então isso procede, isso aconteceu mesmo, né? Exatamente, Matheus. Somos nós mesmos que fizemos contatos com os sindicalizados que têm direito, né? Nós fizemos um levantamento junto ao Detran para saber quais servidores tinham recebido o abono de permanência nos últimos 5 anos, e a partir desse levantamento nós fizemos contatos específicos com cada servidor que teria direito, justamente para nós nos apresentando como assessoria jurídica do sindicato e ofertando a eles essa ação judicial. É importante também aproveitar a oportunidade, Matheus, para a gente destacar, né, que qualquer dúvida que o servidor tenha com relação a um contato que chegue através de e-mail ou através de telefone, que ele procure ao sindicato, né, para ele atestar a veracidade daquele contato, atestar a veracidade da informação que está sendo solicitada ou que está sendo prestada por meio de WhatsApp ou qualquer outro meio de contato, e que nós estamos à disposição lá dos sindicalizados para também fazer essa análise, enfim, e para prestar essas informações a todos os sindicalizados que ficarem ou que de alguma forma estejam inseguros em prestar essas informações por meio de WhatsApp. Bom, é isso. Claro, doutor, o medo de fraudes ou de golpes, ele existe, né? Então, os servidores do Detran podem confirmar com
os contatos do Sinetran, das diretorias, com os diretores do sindicato, no próprio telefone do sindicato, a veracidade dessas informações. E se quiser, agora que a gente está reforçando através desse vídeo, entre em contato direto com o escritório do Dr. Agui através desse contato aqui e pode tirar as dúvidas com eles, com o seu escritório. E voltando a falar um pouco da questão do abono permanente em si, ele vale pelos últimos 5 anos, né? A pessoa tem um direito retroativo aos últimos 5 anos, e se tiver uma sentença favorável, inclusive a implantação até a aposentadoria. Tá, a pessoa tem direito, ela tem um interesse, procura você, e como que vai funcionar essa ação, doutor? Por exemplo, é uma ação individual, o escritório está optando por uma ação coletiva? Eu sei que mais detalhes e orientações através do contato, mas já para as pessoas terem uma noção de como funciona. E os sindicalizados, eles têm que arcar com algum custo no ato de impetrar com a ação? Como que funciona essa parte? Então, respondendo a sua pergunta especificamente, o servidor favorecido ou que tenha direito a ingressar com essa ação, ele não vai ter nenhum custo inicial com custas judiciais ou com honorários advocatícios para propor essa ação. Na medida em que os juizados especiais eles são isentos de custas na primeira instância, e os nossos honorários contratuais eles só serão cobrados sobre o êxito da ação. Então, a princípio e para a propositura dessa ação, o servidor ele não teria qualquer custo. Esclarecimentos, né? Só para arrematar essa última fala sua, o servidor então que entrar com a ação, ele só vai ter o custo no final do processo, caso tenha êxito, caso o pedido seja deferido, tem os honorários do escritório. Se não tiver o êxito da ação, não tem nenhum custo. Exatamente. É isso, né, doutor? Perfeitamente. Então tá. Então o contato também que foi feito, pessoal, foi para os servidores que têm direitos sindicalizados. Para eles o doutor encaminhou o WhatsApp. Perfeito. Mas pode ter servidores que têm um direito que não são sindicalizados. E mesmo assim vai ser feito o atendimento deles, né, doutor? Exatamente. Existe uma diferença no valor do honorário advocatício para os servidores que são sindicalizados e dos que não são. Claro, os sindicalizados têm um valor menor. Então você pode se sindicalizar e ter direito a esse valor menor. Se você optar por se manter não sindicalizado, ainda assim o escritório faz o atendimento, mas aí o valor é um pouco maior, tá bom? É isso, ficamos por aqui com mais uma edição do Sinetran Talks, o Sinetran Talks no formato mais jurídico novamente, né, doutor? Mas a gente continua aqui trazendo assuntos e esclarecimentos que são pertinentes aos servidores do Detran de Mato Grosso. Um abraço a todos. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço, Matheus. Um abraço a todos os servidores do Detran. E até a próxima.